Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Hoje você vai escutar a história de Catherine Booth. Você já deve ter ouvido falar do Exército da Salvação. Esta obra seríssima começou há 100 anos atrás, através das mãos de William e Catherine Booth. Eles fundaram o Exército da Salvação ao perceber que as igrejas cristãs não davam a atenção necessária aos pobres e desabrigados da comunidade. Mas então, eles acabaram indo muito mais longe do que isso. Começaram a levar assistência, não só àquele local onde eles viviam, mas também a várias nações da terra. Sobre este trabalho, a própria Catherine, ela testificou: nós somos feitos para grandes coisas, portanto, nós vamos cumprir o nosso destino. Ela nasceu no dia 17 de janeiro de 1829, em Ashburn, no condado de Denbighshire, na Inglaterra, na família formada por John e Sarah, que tiveram outros 4 filhos. Catherine, desde pequena, se mostrou uma pessoa séria e muito sensível. Ela teve uma rigorosa educação cristã, sendo que aos 5 anos ela já sabia fazer leitura em voz alta para sua mãe. E aos 12 anos ela já tinha lido a Bíblia por 8 vezes. Aos 14 anos ela teve uma enfermidade na coluna e isso a fez deixar a escola e passar muitos meses em casa, prostrada e doente. Mesmo estudando de forma independente, ela foi uma brilhante aluna a quem a sua enfermidade não impediu de estudar história, geografia, filosofia e teologia. As inquietações religiosas dela levaram a experimentar um renascer espiritual. Ela começou a frequentar então uma igreja metodista. Ali, essas inquietações todas dela fizeram-na comprometer-se também com várias outras obras sociais da época. E ela ajudava a sociedade comunicando às autoridades sobre os problemas que a população enfrentava. Ela também, notadamente, foi uma que lutou para que as mulheres pregassem e tivessem o direito de pregar nas igrejas, algo que era proibido para mulheres, e algumas igrejas até hoje. Quando chegou à sua mão, por exemplo, um periódico com um artigo em que se argumentava contra o direito das mulheres utilizarem o púlpito para pregar e falar das coisas de Deus, ela decidiu então publicar um outro artigo defendendo a pregação pelas mulheres. Ela realmente era uma mulher extraordinária e fora da caixinha do seu tempo. Catherine e seu marido então começaram um movimento muito inteligente para poder fazer com que o trabalho deles alcançasse mais pessoas. William se encarregava de cuidar dos pobres e desertados e pregar para eles. E Catherine, aos ricos, ela investia em obter ajuda para financiar as iniciativas que eles tomavam para ajudar mais e mais pessoas. Quando esse trabalho então tomou uma grande proporção, tornou-se o Exército da Salvação em 1878 e William Booth e Catherine começaram a ser conhecidos por esse trabalho. Ele começou a ser conhecido como o general e Catherine começou a ser reconhecida como a mãe do exército. Ela certamente estava por detrás de muitas mudanças e muitas coisas boas que aconteceu nessa organização. Aos 59 anos de idade, Catherine descobriu um câncer que em 2 anos consumiu a sua vida. Mas isso não a abalou. Ela continuou pregando a palavra de Deus e o seu último sermão foi proferido no dia 21 de junho de 1888 e ela se retirou então para sua casa e, mesmo com dores, continuou discutindo sobre os negócios do Exército da Salvação e ainda a encorajar as pessoas que a visitavam. Ela morreu então aos 61 anos de idade e faleceu nos braços do seu marido e rodeada por seus filhos e por sua família. Hoje, o Exército da Salvação atende pessoas em 94 países e esse glorioso legado continua abençoando milhares e milhares de vidas ao redor do mundo. Ela fez, como lemos na Palavra de Deus, Levítico 19:18 nos ensina: ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Que ela seja um exemplo para nós de força, de coragem, de não desistência e de não desânimo. Ela não desanimou nem no leito da sua morte. Que nós possamos ser assim e abençoar mais e mais vidas em nossa caminhada. Esse é o legado que eu e você como cristãos devemos deixar. Quantas pessoas nós abençoamos?
quantas pessoas nós ajudamos em nossa estadia aqui nesse mundo. Que Deus possa nos ajudar a isso. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda-me e ajuda os meus amigos e irmãos que estão ouvindo agora a ajudar, a ser melhores hoje do que ontem, para que possamos abençoar mais e mais vidas e deixar um legado de bênçãos e auxílio às pessoas. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.